Salve meu leão, salve meu leão, Flávio na área para mais uma aula poderosa dessa ferramenta que nós estamos estudando aqui diariamente. Deixa eu mostrar para você na câmera, uma ferramenta de Michael A. Singer que se chama A Alma Indomável, né? Essa ferramenta, ela fala aqui sobre como se libertar dos pensamentos, emoções e energias que bloqueiam a sua consciência. E o legal que, para quem não estava aqui na última aula, a gente estava falando o seguinte, né? Às vezes, mesmo quando eu foco aqui, eu estou olhando um determinado objeto, mas a minha consciência está aqui com você, prestando atenção o tempo todo na minha conversa. Olha que incrível, né? O poder que a gente tem na nossa... Enquanto a gente domina os nossos pensamentos, as emoções e as coisas, eu estou aqui falando com você, mas eu estou olhando aqui. Mas a minha consciência está focada aqui no nosso diálogo. Quantas vezes a gente às vezes está conversando com alguém de forma aérea, mas não percebe isso, mas você está com um pensamento em outra coisa. Talvez isso seja a sua consciência, né, te dando sinais mais profundos de onde você de fato deveria estar. Isso é interessante, né, quando a gente começa a ter esse domínio, essa maturidade da nossa consciência, a gente dá um start que a gente fala... Caraca, como que eu não tinha pensado nisso antes, né? Como que eu não criei essas reflexões, como que eu não me atentei a essas questões e é muito poderoso quando eu olho isso de forma profunda, porque eu consigo me libertar cada vez mais, que a gente viu aqui, das situações, né? Que acontecem ao nosso redor, dos acontecimentos, das emoções e dos pensamentos. E as perguntas que a gente tem se feito, né, se fez no capítulo anterior, antes de nós entrarmos aqui no quarto capítulo, na parte do eu lúcido, a gente sempre se perguntava, pô, será que eu sou os meus pensamentos? Será que eu sou tudo isso de fato? Ou eu sou algo mais além disso, né, além dos meus pensamentos? Então, ficou uma pergunta meio que... Não é uma pergunta meio não, tá? Ela é completamente com sentido quando você entende que precisa olhar para esse nível de consciência maior, que é a sua essência, né? A sua base. Quem é você de fato é a sua consciência, não seus pensamentos. E o poder da gente olhar de forma poderosa e compreensiva é justamente o poder de nos libertarmos, para que nós possamos ter uma vida mais leve, nos conectarmos com as coisas do dia a dia, com o ambiente, jogar energia. Inclusive, olha só que legal isso aqui, né? Não é legal, é legal a história para a gente contextualizar e exemplificar, mas porém não é legal o fato, tá? Que aconteceu. Mas olha o poder de jogar as energias, a frequência que a gente fala, tudo cria um campo energético. Na semana passada aqui na loja, nesse mês, né, teve um acidente dia 12, na esquina aqui da loja, porque é um cruzamento, tá, de uma avenida, de uma principal, né, uma rua, mas tem nome de avenida, que aqui em Aracaju as coisas são meio engraçadas assim. Aí tem essa avenida e vem uma rua, essa rua que sobe aqui, né, que fica na minha lateral da minha sala. E na rua de baixo, ela é direta, só que quando ela chega aqui na avenida, ela tem uma placa de pare bem grande aqui na esquina. Só que a pessoa, como achou que era a mão da de baixo, ela vem correndo aqui. Isso já gerou 2 acidentes, um no dia 12 e outro no dia 19, com intervalo curto. E eu fiz até um vídeo, né, postei lá no meu Instagram, marcando as autoridades, pedi para as pessoas compartilhar, falei, gente, vamos chegar nas autoridades, porque a hora pode acontecer uma tragédia, alguma desgraça, e a gente não quer isso, né? E, pô, eu sei que tem um par, eu sei que tá errado aqui quem vem de cá passa a voar direto, que as 2 vezes que aconteceram os acidentes foi nessa mesma questão, sempre alguém de cá vindo acelerado. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas assim, de uma certa forma, olha só como é que a consciência engana a gente, né? Eu falei aquilo numa forma... de protesto, mas eu joguei essa energia. Eu falei, pô, será que vai precisar acontecer uma tragédia? Por mais que eu não desejasse isso, mas quando eu manifestei essa energia, por incrível que pareça, no mesmo dia, quando foi eu postei de manhã, que o acidente foi 6h30 da manhã, quando foi umas 3 horas da tarde, não dá outro bendito no acidente aqui, o cara vindo de moto com gás, água e chapou na lateral de um carro, mas ele conseguiu frear, que ele tava mais devagar. Mas eu falei assim, olha que contexto. Aí eu falei, pô, às vezes não foi a minha frequência sem querer, de forma inconsciente, que eu não pensei isso, inconscientemente, e joguei isso pra fora. E olha o que aconteceu, criei o campo e rolou o acidente. Pô, Flávio, o acidente foi culpa sua?
Eu acho, beleza? Estudando o que eu estudei aqui, é o campo de energia que eu criei. Aí você vai falar assim, pô, não vou passar nessa rua aqui não, mas ó, já parei com isso, beleza? Já criei a consciência, a maturidade para não fazer isso. Mas olha o poder, a intensidade do que a gente fala, do campo energético que a gente cria quando a gente fala algo dessa magnitude. E eu falei assim, putz, não posso pensar nisso, então tem que dar uma filtrada nesses pensamentos, me colar, me conectar para que eu possa mudar isso de uma forma efetiva, beleza? Então esse é meu convite para você também. E se você gosta desse tipo de assunto, tá? Eu faço um convite também para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar. Se você achar que faz sentido também, deixar seu comentário. É muito legal quando a gente tá com as pessoas na mesma sintonia, na mesma vibe, e a gente vai criando esse campo energético para que mais pessoas se conectem a esse assunto, né? Entendam melhor sobre a sua consciência, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre os acontecimentos, para não ficar igual eu aqui. Porque às vezes a gente para pensar também de um certo ponto, às vezes quando a gente fica pensando muita coisa ruim, o que vem pra nós, né? Acaba vindo só notícia ruim, já parou pra pensar nisso? Às vezes você fica vendo notícia, por exemplo, a televisão, pô, a televisão fala um monte de notícia bosta o dia inteiro. Aí de repente, você fica às vezes ansioso por aquele tipo de notícia, você fala... Que louco isso, será que isso faz sentido? E parece que essas notícias vêm atrás de você, por quê? Porque você está criando esse campo energético sobre notícias ruins. Quando você está num lugar onde você está só falando de coisa boa, você cria um campo energético só de coisas boas. Por isso que lá atrás na Bíblia fala, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então o ambiente que a gente anda, as pessoas com quem a gente anda, o que a gente fala, isso vem tudo para dentro do nosso coração. Então, isso vai gerando um campo energético em volta das pessoas que eu tô. Ou eu mudo meter uma energia muito alta, eu mudo a frequência dessa galera, mas no geral, o que acontece, né? O coletivo, por via de regra, o coletivo sempre tem uma frequência maior, um campo energético mais vasto, então às vezes você acaba sendo engolido por esse campo energético. A não ser que você tenha um nível de consciência muito alto e consiga mudar o campo energético do lugar que você tá. Então são duas questões aí que servem para a gente refletir nessas demandas que surgem aí para nós, fechou? Então, meu convite, né, para você pensar, fazer uma reflexão sobre essas situações que ocorrem aí com você, beleza? Bom, eu vou aqui para nossa aula de hoje, né, para nossa leitura. E a gente estava na última aula, que foi na aula 19, a gente estava trazendo terminamos com a seguinte colocação. Terminamos assim o nosso último parágrafo. Mas a consciência é a mesma, quer esteja focada do lado de fora ou nos seus pensamentos. Eu até dei o exemplo agora, foi esse exemplo que eu comecei, né? Eu focado no livro aqui com um acontecimento, mas a minha consciência focada aqui no nosso papo, tá? E a gente segue da seguinte forma. O segredo é que a consciência tem a capacidade de se concentrar em coisas diferentes. O sujeito, a consciência, tem a capacidade de focar a percepção seletivamente em objetos específicos. Se você recuar, verá claramente que os objetos estão constantemente passando à sua frente em todos os 3 níveis: mental, emocional e físico. Quando você não está centrado, a sua consciência é invariavelmente atraída por um ou mais desses objetos e se foca neles. Caso se concentre o suficiente, sua noção de percepção se perde no objeto e não há nada e não há mais a consciência de estar consciente do objeto. Resta apenas a consciência do objeto. Você já notou que quando está profundamente absorto assistindo a TV, não tem consciência de onde está sentado, nem do que está acontecendo no recinto? É o que eu falei para vocês, né? Agora que a gente trouxe o exemplo da consciência ser focada de forma seletiva em determinado objeto. Então, às vezes a minha consciência pode estar aqui, igual eu estou falando com vocês, mas tem várias outras coisas aqui acontecendo, mas eu não estou ligado nelas porque eu estou focado aqui, coloquei a minha concentração, minha consciência focada aqui no assunto que a gente está conversando. Só que, enquanto eu não treino isso, né, o ambiente, as coisas, eu olho ao meu redor, as coisas me engolem.
Então eu passo a viver, né, levando relativamente as coisas de uma forma subjetiva. Eu vejo as coisas passar e não reparo os pequenos detalhes. Por exemplo, o que ele falou aqui, onde você está sentado, qual que é a poltrona, qual que é o detalhe que tem na sua mesa agora, na sua cadeira, como é que está a organização do seu espaço. Então a gente foca somente, no caso, na televisão. Eu vou só terminar para ler esse parágrafo, tá? Esticar nossa aula um pouquinho aqui para a gente concluir. A analogia da TV é perfeita para vermos de que modo o centro da consciência sai da percepção do eu e se perde nos objetos que estamos focados. A diferença é que, em vez de sentada na sala, absorto na TV, você está absorto na paisagem mental, nas emoções e imagens exteriores, que é o que você está vendo da TV. Quando se concentra no mundo dos sentidos físicos, ele o envolve. Em seguida, suas reações mentais e emocionais o envolvem ainda mais. Ou seja, né, é uma linha de processamento. Primeiro é da consciência, depois é mental, depois é física e emocional e física. Pela ordem que ele está dando aqui, né? Que cada situação vai te envolvendo ainda mais. Nesse momento você não está mais assentado no eu, mas absorto no espetáculo interior a que está assistindo. Então você está assistindo aquilo que a sua consciência que juntou, aquele montinho de coisas que a gente vê, que são que os acontecimentos, os pensamentos e as emoções. Aí você está envolvido nesse teatro que está acontecendo nesse momento. Aí você não está mais emergido na consciência, você está emergido nesse conjunto, nesse conglomerado de coisas que estão acontecendo ao seu redor. Algumas internas e outras externas, né, se conectando. Acontecimentos, pensamentos e emoções. Olha que interessante isso, né? A gente vai finalizar aqui para essa aula de hoje, tá? Só para a gente não se alongar, mas depois a gente vai voltar aqui também trazendo uma abordagem um pouquinho mais desse tema. Eu tenho esticado aqui um pouquinho essas aulas com vocês porque tem sido coisas que têm acontecido comigo e coisas muito interessantes, tá? Que, essas questões às vezes a gente relativiza demais e deixa meio solto. A gente não para pensar, a gente às vezes não quer pensar sobre elas, não tem essa maturidade. E sentar para você pensar sobre isso é um saco, é enjoado. E, no entanto, poucas pessoas param aqui para ver essas aulas, porque, é um estudo sobre consciência. Quem quer assistir esse tipo de conteúdo? A não ser que você esteja disposto a mudar. Então, normalmente, esse tipo de conteúdo, né, ou ele chega de uma forma mais leve, ou você tem que vir de uma forma mais densa. E o que eu estou compartilhando aqui com vocês é um estudo muito aprofundado disso. É uma coisa que eu estou vivendo e quem me acompanha aqui, né, acompanha no canal Ruge da Alma, vê que, eu já errei um monte de vezes aqui com relação à questão do conteúdo, né, tem um curso em milagres, eu falo, será que tá fazendo sentido tudo isso que tá rolando, tudo isso que eu tô fazendo aqui? Porque tem horas que antes, né, dava uma travada, agora tá menos. Eu tô seguindo mais o fluxo, tá mais leve, a coisa tá mais tranquila, mas porque cada vez mais eu vou criando consciência, eu vou ficando mais leve, solta, deixar a vida fluir. E tudo isso tem feito uma diferença enorme na minha vida. Pode te apostar, eu falo pra vocês. Se você realmente se dedicar a estudar sobre você, a sua consciência, entender sobre os acontecimentos, os pensamentos e as emoções, ninguém te segura. Ninguém te segura, meu leão, ninguém. Mas, tá? É tudo uma questão de você buscar isso. Se você não buscar, ficar simplesmente sentadinho aí, papai do céu, me dá isso aqui, eu preciso disso na minha vida, mas, você não faz sua parte, você não tá em movimento, você não tá atirando as flechas, ó. Depois vai lá e pinta o alvo, mas vê onde que acerta primeiro, né? Se coloca em movimento para que as coisas possam acontecer na sua vida. É isso, meus leões e minhas leoas. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa aula poderosa, maravilhosa de hoje. Espero que vocês tenham um dia abençoado, maravilhoso e produtivo, assim como está sendo o meu. E tamo junto até depois do fim. E eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas aí. Se você estiver gostando, né, deixa o likezão aí, comenta, fala, Flávio, tá show, tô aprendendo, tô gostando. Que a ideia aqui, né, aos poucos vão chegando outras pessoas aqui para curtir essa ferramenta poderosíssima que é a Alma Indomável. Espero que vocês consigam assim se libertar, como tem acontecido comigo. É uma jornada que eu
estou compartilhando com vocês essas aulas porque envolve muito estudo, envolve muita coisa do dia a dia, e acreditem, tá? A primeiro momento é muito enjoado isso de mexer, é muito complicado, mas depois tudo é complicado no começo, mas depois fica leve, você vai tocando em frente tranquilo, firme e forte. Meus leões e minhas leoas, gratidão por essa aula maravilhosa, espero que vocês fiquem muito em paz e até a nossa próxima aula.